at the heart of one of the biggest manhunts in recent years. Got to be compliant and assist us, yeah? Just put your hands like that for me, alright? The detail. Approaching the address. Their cameras capturing every clue they found. The answers are always out there. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeos novos toda semana, toda quarta e todo domingo, então antes de mais nada, ativa aí o sininho também para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Rebecca Mary Watts, ou apenas Becky como era conhecida, nasceu no dia 3 de junho de 1998 em Bristol, na Inglaterra. Os seus pais eram Darren e Tanya, que se separaram antes mesmo dela nascer. Devido a isso, ela chegou a morar com a sua mãe por um tempo, porém, quando ela tinha 3 anos, a sua mãe foi denunciada por negligência, e por isso, ela então foi morar com o pai. Na mesma época, o seu pai começou um relacionamento com uma mulher chamada Andy Galsworth. A Andy tinha um filho 9 anos mais velho que a Becky, que se chamava Nathan, e os dois cresceram como irmãos. A Becky via o meu irmão como alguém protetor, um irmão mais velho, e é dito também que a sua primeira palavra foi justamente o nome Nathan. Mesmo que ela sentisse um carinho muito grande por ele, não era algo completamente recíproco. O Nathan sentia um ciúme muito grande da sua mãe. Ter que basicamente dividir a sua mãe com a atenção que era dada para Becky era algo que ele não gostava. Ele era muito egoísta, nunca gostou de compartilhar nada e muito menos o amor da sua mãe. Ele se dava melhor com o Danny, irmão da Becky, até pela proximidade da idade. Tinham mais coisas em comum, costumavam jogar videogames juntos, mas a Becky ele nunca gostou. Resumindo como funcionava a casa da família. A Becky tinha o seu irmão biológico, Danny, que morava com a mãe, e por isso eles não se viam tanto, mas às vezes ele passava alguns dias na casa do pai. A Andy, que era casada com o seu pai, era a mãe do Nathan, que também não morava na casa, mas ia todo final de semana para lá, então acabava tendo mais contato com a Becky. E ela tinha esse amor de irmã mais nova, considerada até um pouco pentelha por eles. Segundo a Andy, a Becky foi criada como se fosse sua filha. Ela sempre a amou muito e elas eram inseparáveis. A Becky nunca foi do tipo que se destacava na multidão. Ela sempre foi muito quieta, muito tímida, tinha um pequeno grupo de amigos e costumava se soltar mais para quem realmente fosse íntimo ou familiar. Durante a infância, ela estudou na Summerhill Junior School e ela era sempre vista como uma aluna muito quieta, até considerada nerd por algumas pessoas. Mas no final do 5º ano, ela começou a sair de si mesma. Durante a adolescência, principalmente em sua transição da escola primária para a secundária, a Becky começou a sofrer muito bullying na escola, principalmente por ser muito inteligente, muito tímida, e com isso ela acabou desenvolvendo uma anorexia, chegando a pesar 38 quilos. Todos os dias ela voltava para casa chorando e sofria diversas humilhações na escola. Nessa época ela chegou a passar por tratamentos, cuidados hospitalares, até voltar a comer novamente e aos poucos voltar ao seu peso normal, aos seus hábitos normais. Por conta disso, ela chegou a perder também muitos dias na escola, ela não conseguia ir devido ao bullying ou pela sua doença. E em casa, para piorar a situação, o seu meio-irmão Nathan dizia que tudo isso era uma manobra para chamar a atenção, que nada disso era uma doença de verdade. Ele até reforçava dizendo que ela estava gorda, que ela precisava emagrecer, mesmo ela já estando extremamente magra. E tudo isso para uma adolescente de 12 anos era muito perturbador. A partir dos tratamentos, ela foi ganhando também mais confiança, se arrumando bastante, ela gostava muito de moda e automaticamente começou a se opor e rebater as coisas que seu irmão falava sobre ela. Quando a Beck tinha 15 anos, a Andy foi diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença neurológica crônica e autoimune que acaba comprometendo a função motora, muscular, entre outros. E essa é uma doença que é difícil para toda a família, pois você basicamente vê toda a vitalidade indo embora, se deteriorando. E a Beck lidou com isso também de uma forma muito difícil.
já que ela também tinha depressão, ansiedade e diversos problemas psicológicos devido à anorexia. Durante a sua adolescência, a Beck saiu de casa várias vezes após uma série de brigas familiares. E cada vez mais o seu irmão deixava claro que não gostava dela, e principalmente de como ela falava com a sua mãe. Enquanto a Andy dizia que era tudo uma coisa da idade, era coisa normal de adolescente. Ninguém de fato se incomodava com ela, além do Nathan. Em uma de suas passagens em consultórios psiquiátricos, ela relatou sentir medo de muitas coisas e tudo sempre piorava com as provocações do meu irmão. Em abril de 2014, a Andy e o Darren se casaram em uma cerimônia onde o Nathan foi padrinho e a Shauna, que era namorada do Nathan, foi dama de honra junto com a Beck. Na época, o Nathan e a Shauna namoravam juntos. Ele tinha 28 anos e ela tinha 21. Ele tentou se formar como eletricista, mas foi reprovado no curso, e então começou a trabalhar como motorista de entrega de comida. A Shauna ajudava a cuidar da Andy e por isso passava muito tempo na casa da família. Mesmo que a Shauna fosse descrita como uma jovem cuidadosa e carinhosa, o seu passado também era bastante conturbado. Na verdade, toda a história do relacionamento dos dois era bem conturbado. O Nathan nutria uma obsessão por pornografia, principalmente com foco em garotas jovens. Ele começou seu relacionamento com a Shauna quando ela tinha entre 14 e 15 anos, e ele já tinha 20 e poucos anos. Mesmo juntos e praticamente casados, eles dois também viam e consumiam materiais pesados e tinham desejos sexuais distorcidos. Desde mais jovem, o Nathan sempre se envolveu com meninas muito mais novas que ele, e teria até tentado levá-las para casa quando ainda morava com a sua mãe, mas o Darren nunca deixou. Inclusive, quando ele começou a namorar com a Shauna, ele mentiu dizendo que ela tinha 19 anos, mas todos sabiam que ela era muito mais nova. O Darren também nunca gostou da Shauna, mas eles tiveram uma filha, o relacionamento se firmou e meio que todos tiveram que aceitar. Além de 2 amigos íntimos que a Beck costumava conversar todos os dias, quando ela tinha por volta de seus 15, 16 anos, ela começou a namorar um jovem chamado Luke Oberhensley. No dia 19 de fevereiro de 2015, a Beck e o seu namorado trocaram diversas mensagens. A Beck tinha o costume de responder na hora. Ela estava falando sobre estar ansiosa para encontrar o namorado mais tarde. Porém, quando Luke disse que tinha chegado em casa, ela não respondeu de volta. Isso era por volta das 11 da manhã. Ele achou estranho, mandou várias mensagens, sem resposta, ligou para ela e simplesmente ela não respondia. Nas redes sociais, ela também não postou nada. Ela não era uma jovem muito ativa online, mas ela conversava bastante com os seus amigos e, como eu disse, ela sempre respondia na hora. Todo mundo começou a mandar mensagem para ela e ela não respondia mais ninguém. De início, seus amigos ficaram preocupados, mas acharam que fosse algo casual, que ela estivesse ocupada ou coisa do tipo. Naquele dia, ela tinha alguns trabalhos para fazer, então a família presumiu que ela estivesse na casa de alguma amiga, como de costume. A Andy chegou a vê-la em casa também, mas saiu do local por volta desse horário, às 11 horas, para uma consulta médica. Depois disso, a Beck supostamente teria sumido, levando o seu laptop e o seu celular, mas deixando dinheiro, maquiagem, roupas e qualquer outra coisa. Mais tarde, naquele mesmo dia, sem a resposta da namorada, o Luke foi até a casa da Beck, que era próxima à sua, por volta das 17 horas, e ele foi recebido na porta pela Shauna, namorada do Nathan. Ela estava lá com a Andy e, muito normal, ela respondeu que não sabia do paradeiro de Beck. No dia seguinte, ainda sem um contato, a família então fez o registro de desaparecimento da Beck. E eles ficaram completamente desesperados, já que ela tinha o histórico de problemas psicológicos, não gostava de sair, não tinha muitos amigos, e ela jamais saía sem dar qualquer informação, sem avisar onde iria. Se passaram 3 dias e nada, nenhuma notícia, nenhum rastro. Nas redes sociais, as buscas eram feitas. No Facebook de seu pai, ele postou: "Por favor, se alguém viu ou ouviu sobre minha filha, me avisem se ela está bem. Ela está desaparecida desde quinta-feira, dia 19. Ela saiu para encontrar um namorado e não voltou para casa. Eu estou realmente assustado e quero ela em casa." No domingo, dia 22 de fevereiro, a polícia fez seu primeiro apelo por informações sobre ela. Na descrição dizia: "Rebecca é uma garota branca de 16 anos, 1,70 de altura, esbelta e longos cabelos ruivos. Ela pode estar usando uma jaqueta azul." Os seus pais apareceram em diversos canais de TV pedindo por qualquer informação. O Darren muitas vezes chorava desesperado por qualquer notícia da sua filha. No dia 25, enquanto as buscas eram feitas em diversos locais da cidade, a polícia pediu para verificarem também a casa da família, mas até então nada foi encontrado.
Nas redes sociais, a hashtag FindBeck ou EncontreBeck viralizou e não se falava mais em outra coisa pela cidade. Todos estavam à procura da jovem. Então a polícia começou a conversar também com as pessoas mais próximas de Beck para traçar ali uma cronologia do que poderia ter acontecido. E as últimas pessoas que viram a Beck naquele dia foram o Nathan e a Shauna. Quando fui até a delegacia, a Shauna disse que estava em casa e saiu para fumar um cigarro enquanto a sua filha brincava no jardim da casa. Em cerca de 20 minutos, quando ela voltou para dentro, foi direto para a cozinha e ela ouviu a porta da frente bater, imaginando que a Beck teria saído de casa a essa hora. O Nathan disse a mesma coisa, dizendo que também estava com a filha quando ouviu o barulho da porta batendo e imaginou que a Beck teria saído com raiva de alguma coisa ou algo do tipo. E os dois estavam muito tranquilos, até digamos felizes, e mesmo que semelhantes, alguns detalhes não batiam. Tudo parecia muito ensaiado, combinado para a polícia. Então voltaram a investigar a casa da família e lá verificaram e encontraram marcas de sangue e impressões digitais na porta do quarto da Beck. Em mais um depoimento da Shauna, ela falou sobre o Nathan estar sofrendo muito com o desaparecimento da irmã, que era quase que uma filha para ele. Porém, em seguida, o depoimento do Nathan deixou claro o que ele pensava. Ele disse tranquilamente que falava com a Beck, mas que não gostava dela, porque ela era irritante e ele não gostava do jeito que ela falava com sua mãe, e que estava tentando não ser rude. Claro, a perícia foi feita em cima das impressões digitais encontradas e confirmando que se tratava das impressões digitais do Nathan e que o sangue era o sangue da Beck. No dia 28 de fevereiro, a Shauna e o Nathan foram presos. A polícia continuou tentando descobrir o que tinha acontecido com a Beck, onde ela estaria, tentando tirar alguma informação do casal, mas a Shauna sempre dizia com certeza que não tinha nada a ver com a história e que não sabia de nada. A polícia também foi verificar a casa do casal, que parecia extremamente bagunçada, amontoada de coisas, sujo, era tudo muito estranho. Porém, algumas coisas foram sendo levantadas, como por exemplo, a banheira, que ao contrário do resto da casa, estava completamente limpa. Em registros em papéis e câmeras de segurança, mostraram também que o Nathan tinha comprado óculos de proteção, luvas e uma serra elétrica. E tudo se tornava cada vez mais suspeito. Por isso, eles se tornaram suspeitos número 1 do caso. Faltava apenas uma confissão. A pressão da polícia em cima deles, obviamente, piorava com o passar do tempo. Então, no dia 3 de março, o Nathan entregou seu depoimento de confissão por seu advogado, onde ele dizia que no dia 19 de fevereiro, ele foi até a casa em Bristol com a sua namorada Shauna, levando em seu carro uma mala, um dispositivo de atordoamento, uma fita adesiva, máscaras, algemas, e teve a ideia de sequestrar a sua irmã para assustá-la. Isso porque o seu comportamento estava afetando a saúde da sua mãe, que corria um grande risco. E no momento em que a Shauna saiu para fumar, ele chamou a Beck e a atacou, tampando sua boca com a fita e tentando colocá-la dentro da mala. Porém, ela lutou com ele e nesse momento a máscara caiu, onde ela pôde ver o seu rosto. E isso acabou deixando ele em pânico. E foi aí que ele usou as mãos para restringir a sua respiração, que levou até a sua morte. Depois, ele levou-a para sua casa, onde ele usou a serra elétrica para desmembrá-la na banheira da casa. E por isso ele teve que limpar muito bem, assim como a polícia tinha suspeitado. As partes do corpo da Beck foram encontradas no galpão do jardim da casa de alguns amigos do casal. Carl e sua namorada Jaidene receberam uma oferta de 10 mil euros para ajudar o Nathan a esconder a mala. O seu corpo havia sido desmembrado em 8 partes, embalados em filme plástico, tapete de banho, cortina de chuveiro e colocado dentro da mala. Segundo Nathan, a Shauna não teve nada a ver com o crime. A autópsia foi feita e verificaram que a Beck sofreu mais de 40 hematomas pelo corpo, sendo 19 ferimentos feitos após a sua morte. O que mais chamou a atenção é que mesmo após esse crime horrível, no mesmo dia do crime, o casal já estava vivendo normalmente. Inclusive, quando o Luke, o namorado da Beck, foi até a casa perguntar sobre ela e a Shauna falou com ele, o corpo da Beck estava dentro da mala, no carro do casal. Depois, eles pediram comida para a viagem, jogaram banco imobiliário e seguiram os dias tentando fazer com que sua família acreditasse que a Beck estava bem. Nas investigações, encontraram também um histórico de Shauna procurando no YouTube. Você quer esconder um corpo, no dia seguinte à morte da Shauna. Ela tentou disfarçar, dizendo que era uma paródia de Frozen, mas não tinha mais para onde correr. O julgamento durou cerca de 5 semanas e o Nathan foi considerado culpado de homicídio e condenado a 33 anos de prisão.
A Shauna foi considerada culpada de homicídio culposo e condenada a 17 anos de prisão. Os amigos que esconderam a mala também foram presos, mesmo insistindo que não sabiam o que tinham dentro dela. A família ficou completamente arrasada, inclusive a Angie, já que Nathan era o seu filho biológico. Segundo ela queria apenas 5 minutos para que ele olhasse em seus olhos e dissesse o porquê. O Darren, pai da Becky, disse que a única maneira que eles poderiam pagar por esse tipo de crime era pagando com a sua própria vida, e que o desgosto era indescritível. Ele disse que o amava como se fosse seu próprio filho, e que agora ele odeia. A Shauna tentou apelar à sua pena, dizendo também sobre seu relacionamento com o Nathan, onde ele era extremamente violento com ela, teria acusado de tentar estrangulá-la, puxar pelos seus cabelos, ser forçada a implorar por comida, entre outros. Muitas pessoas tentaram inclusive justificar a sua vida de abusos com o que ela fez. O Nathan, em uma carta, ele se descreveu como um neandertal metrosexual emocionalmente instável, psicologicamente perturbado e admitiu ser uma espécie de personagem de Jekyll e Hyde que oscila entre as duas identidades, como um jovem brincalhão e um abusador raivoso e controlador. O Luke, namorado da Becky, ficou completamente desolado e disse que a primeira coisa que vê todos os dias pela manhã é a casa da Becky, já que ele morava praticamente em frente à casa. Em entrevistas, ele disse que teve vontade de matar o Nathan quando soube o que ele fez, em que a sua raiva só aumenta com o tempo. Que a sua pena é de 33 anos, mas que na verdade ele tinha que ficar na prisão até morrer, porque a sentença de morte era pouco para ele. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que toda ajuda é bem-vinda, então comenta, curte, compartilha com seus amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!